Essa aula vai ser uma aula um pouco mais curta. A gente vai falar de recursos-chave, e atividades-chave. E aí a gente está começando a chegar aqui do outro lado do Canvas, né? Que é o nosso backstage, os nossos bastidores, a parte interna da empresa. Então aqui a gente começa por esse bloco aqui, que são os nossos recursos-chave. Ou seja, quais são os recursos que eu preciso ter para a minha empresa rodar, para o negócio acontecer, né? As reflexões, então, são em cima do resto do Canvas. Que recursos a sua proposta de valor demanda para acontecer? Você faz pão? Precisa do quê? De forno, certo? E os seus canais de distribuição? Você vai levar esse forno, você vai vender esse pão por delivery, né? Então você precisa o quê? Ou ter um carro massaveiro aí para vender, ou então ter um motoboy, como que é? O seu relacionamento com o cliente, o que ele demanda, né? Então, se você está tentando, por exemplo, construir um senso de comunidade através de uma plataforma, né, você vai precisar desenvolver essa plataforma, você vai usar a plataforma de outra empresa. Vamos pensar na indústria farmacêutica, por exemplo. Eles, muitas vezes, para doentes crônicos, né, doenças crônicas, eles criam plataformas de relacionamento. Às vezes tem até desconto, né, na compra de alguns medicamentos. Então, eu preciso o quê? Preciso construir essa plataforma, preciso ter a plataforma de relacionamento, né? Para dar um exemplo. E as nossas fontes de receita, né? Então, eu falei, vai fazer pão, precisa fazer. Ou então, de repente, se a sua fonte de receita tem a ver com um produto que você vende através de financiamento, você precisa ser uma financiadora, né? Talvez a resposta vai estar lá na parceria, né? Mas você precisa ter essa capacidade. Se você vai fazer assinatura desses produtos, tem uma logística específica de assinatura, talvez você precisa ter um recurso aqui também de uma plataforma. Enfim, olhando para suas fontes de receita, basicamente a dica aqui olha para o que você fez até agora, né? E pensa quais são os recursos que você precisa para executar aquilo, certo? E aí vão ter alguns tipos de recurso, né? Então, tem os recursos que são físicos, efetivamente físicos, né? Então, tem a ver com uma fábrica, com um prédio, com um veículo, com máquina, com sistema, com redes de distribuição. São recursos físicos. Tem os recursos financeiros, né? Então, tem a ver com uma linha de crédito, de repente, a opção de ações de empresa, enfim, financeiros. Mas tem também, esses aqui as pessoas esquecem, tá? Os intelectuais, né? Então, marcas, conhecimento proprietário, patentes, direitos autorais, parcerias, bases de dados. Outro dia, também numa graduação, um grupo fez um trabalho em que eles iam vender camisetas ou de artistas pop, tipo a Lady Gaga, cantores, ou de personagens do cinema, né? Personagens da Marvel, coisas assim. E eles não colocaram dentro dos recursos chaves a história dos direitos autorais. Então, por exemplo, a Estrela, quando eles vão fazer algum brinquedo, né, de algum da Frozen, por exemplo, eles têm que ter o direito autoral, né, daqui. Então, são os recursos intelectuais. E aí, finalmente, os recursos humanos, né, as pessoas que eu preciso para executar o meu modelo de negócios, certo? Então, aqui são os recursos-chave. Depois a gente vai ter as atividades-chave, ou seja, que atividades a nossa proposta de valor demanda, os nossos canais demandam, o nosso relacionamento demanda e as nossas fontes de receita demandam. Então, eu vou olhar, né, de novo para o restante do Canvas e pensar que a atividade que eu tenho que executar para fazer tudo isso aqui acontecer, né? Atividades de logística, de criação, de produção. E aí vamos pensar em alguns tipos aqui, ó. Produção, por exemplo, então desenhar, fazer, criar, entregar, construir, né? Cozinhar. Existem atividades, por exemplo, de soluções de problemas, como uma consultoria, hospitais, serviços gerais. Existem atividades de plataformas, né? Se eu tenho uma plataforma, então, assim, atividades ligadas à gestão efetiva da plataforma, de manter a plataforma funcionando, né?
Então, por exemplo, uma mídia digital como Facebook e Instagram, a atividade principal deles é a plataforma, né? É fazer a plataforma funcionar, certo? Então, eu falei que essa aula ia ser mais curtinha, né? E foi mesmo, porque é mais simples, é mais fácil da gente deduzir a partir dos outros blocos. E na próxima, a gente vai fechar com os parceiros chaves e, finalmente, a nossa estrutura de custo. E aí, depois, a gente vai para o que transcende isso e para as questões de costuras, enfim, tem bastante coisa ainda para vir por aí. Então, tu aproveita para atualizar já o seu Canvas com as informações dessa aula. A gente se vê no próximo vídeo.